Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 5 de novembro de 2025, 5/11/2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, às 10 horas e 20 minutos, horário de Brasília, começa a semana da lua cheia no signo de Touro, lua cheia em Touro. Para quem tem o próprio mapa, conhece o próprio mapa, aos 13 graus e 22 minutos do signo de Touro, da lunação de Libra do dia 21/10. Então, para quem já sabe, a lua cheia é o Sol e a Lua frente a frente. Então, o Sol jogando luz na Lua e a Lua refletindo a luz do Sol. O Sol também estará a 13 graus e 22 minutos, mas no signo de Escorpião. Quer dizer, os dois fazem eixo, Sol e Lua, Lua em Touro, Sol em Escorpião, Escorpião e Touro fazem eixo. Então é uma oposição. E a Lua não vai estar fazendo nenhum aspecto além dessa oposição com relação ao Sol em Escorpião. Então, a lua cheia começa a semana da lua cheia no signo de Touro, da lunação de Libra, do dia 21/10. Lua nova. A lua nova de Libra, falando das relações, dos relacionamentos, dos valores, sobretudo dos valores dessas relações e desses relacionamentos, como já tem sempre pontuado aqui, falado desde o dia da lunação. Então, essa lua cheia em Touro, lua cheia, teve a lua nova, a lua crescente, agora a lua cheia. Então, quer dizer, é o ponto máximo dessa lunação. E aqui a lua cheia em Touro, de novo, falando dos valores, tanto dos valores materiais e econômicos, como dos valores emocionais, sentimentais, já que é a lua. Então, aqui os valores das emoções, dos sentimentos estão assim totalmente aflorados. Tanto os valores emocionais, sentimentais, quanto os valores materiais e econômicos, práticos, de praticidade e com relação à materialização de alguma coisa na vida da pessoa, na vida do coletivo. O Sol está lá em Escorpião. O que é o lado bom de Escorpião? Transformação, transmutação, regeneração, autocontrole, se conhecer profundamente, muito intenso, muito profundo, energia de Escorpião. Escorpião regido por Plutão e com a corregência de Marte. Touro, os valores de uma maneira geral, como já falei aqui, tanto materiais, como a Lua está aqui, também emocionais. Touro fala essencialmente do dinheiro, da economia, dos valores da matéria, dos valores do dinheiro e também dos alimentos, do alimentar-se e também da Terra, planeta Terra e o lado ecológico do planeta, o lado sustentável do planeta, né? O lado do meio ambiente do planeta também. Eu tenho comigo, essa é uma leitura minha, eu nunca li isso em nenhum livro, mas do meu entendimento, para mim, o planeta Terra deveria ser o regente de Touro, porque o Touro é regido por Vênus, que rege Touro e rege Libra. Então, no meu entendimento particular, eu entendo que o planeta Terra deveria ser o regente do signo de Touro por inúmeras razões. Do dinheiro, da matéria, da economia, da praticidade, do apego à matéria e à terra que as pessoas têm, aos valores materiais, às riquezas minerais que tem o planeta. E, atualmente, quando a gente observa, né, sobretudo com relação à alimentação, o valor que é dado ao boi.
ao touro desde muito tempo no planeta Terra por inúmeros motivos, seja para puxar um carro de boi ou um arado, ou seja para alimentar, né? Através da carne ou através do leite da vaca, por exemplo, ou através de todas as transformações de tudo do boi que hoje acontece. Lembrando que eu estou falando essas falas aqui de uma maneira imparcial. Eu sou vegetariano, não me alimento de carne, de nenhum tipo de carne, sobretudo morta, né? Enfim, defuntos. Só de plantas. Então, porque né, é o que as pessoas falam, não mata bicho, mas mata planta. De uma certa forma, é isso mesmo. Então, aqui, o Sol vai estar jogando, Sol em Escorpião, vai estar jogando aqueles valores de Escorpião na Lua. O lado bom foi o que a gente falou de Escorpião. Transformação, transmutação, regeneração, autocontrole. O lado não bom de Escorpião. Manipulação, inveja, ciúme, trairagem, né? Submundo, o esgoto, as lacraias, os ratos, corrupção, mentira, né? Sexo por sexo, poder pelo poder, poder sujo, controle sujo, o sexo para manipular, né? Os assuntos da morte, do morrer e do renascer, tudo isso é Escorpião. Ali a lua cheia em Touro, o emocional e o sentimental da pessoa manifestando os valores disso tudo. Essa lua cheia está vindo de uma lunação do dia 21/10 em Libra. Então está falando assim, os valores, enfatizando os valores das relações e dos relacionamentos. Quais relações você tem? Quais relacionamentos você tem? Quais os valores dessas relações e desses relacionamentos? Você se relaciona com alguém por quê? Quais os valores que te levam a relacionar com uma pessoa, com várias pessoas, com o coletivo, com a coletividade? É emocional, é sentimental, é profundo, é intenso, é verdadeiro ou é raso, superficial, que está ligado apenas à matéria, ao dinheiro, à beleza? Touro é regido por Vênus, Vênus fala da beleza. Ao status, sabe? Sabe aquela coisa de compra uma roupa só por causa da etiqueta, porque a etiqueta da roupa ali é famosa, mostra que ela é cara, e aí a pessoa faz questão de usar aquela roupa, aquela bolsa, aquele sapato, porque a marca ali na etiqueta vai estar mostrando para os outros que ela pagou caro por esse produto. É só superficial? Essa oposição, frente a frente, sempre pede uma conversa, um diálogo, uma comunicação. O Sol conversando com a Lua conversando com o Sol. O Yang e o Yin, o positivo e o negativo, o masculino e o feminino, o emocional e o ser da pessoa. Então está tudo isso conversando. E essa conversa é um diálogo. Se for uma boa conversa, encontre e dança. Se for um confronto, frente a frente, como o nome fala, oposição, vai ter um choque, vai ter uma discussão, vai ter uma desarmonia. Porque a oposição é um desafio. Só que é um desafio declarado, é visto esse desafio, está frente a frente. Então, o ser da pessoa e o emocional e o sentimental da pessoa. Na lunação de Libra, dessa lua cheia, está falando disso. Quais os valores dessas relações? Quais os valores desses relacionamentos? São verdadeiros ou superficiais? São profundos ou rasos? Tem valor de verdade ou é valor que vale só aqui, para esse momento de estar vivo e para o momento mundano, externo do planeta? Porque não tem problema nenhum ter dinheiro, não tem problema nenhum se vestir bem, não tem problema nenhum ter carro bacana, não tem problema nenhum ter casa bacana, comer bem, nada disso. Tudo isso é ótimo. Pode ter certeza que os planos superiores
estão cheios de qualidades. No entanto, assim, essa busca por esses assuntos, esses produtos, essas histórias, são verdadeiros ou são superficiais? Você dá conta de consumir produtos muito caros? Ou você fica aí explodindo o seu cartão de crédito, que nem deveria ter? Entende? Ou vive pedindo dinheiro emprestado para manter uma aparência. Ou vive de mentiras na aparência. Ó, submundo, mentira. Está traindo a você mesma, você mesmo, e traindo o mundo, achando que está traindo, mas principalmente se traindo, se enganando. Né? As relações que tem são relações do sentimento verdadeiro, do emocional verdadeiro, é intenso, é de verdade, ou é superficial? Não só das amizades, não, mas do cônjuge, das associações, do sócio, com o outro, com o tu. É verdadeiro? Percebe? Ou é falsos valores? Ouro de tolo. Entende? O ouro de tolo é aquele ouro que não é ouro, parece ouro, mas não é ouro. Sabe? Então, inclusive, ele é até perigoso. Em alguns produtos, se colocar fogo, intoxica o ambiente, vira veneno. Então, olha que interessante. A pessoa pega o ouro de tolo, vai derreter ali achando que é ouro verdadeiro, vai intoxicar o ambiente e, no mínimo, vai ficar todo mundo doente, seriamente doente, no mínimo, se não matar. Então, aqui essa lua cheia em touro está falando muito disso. Para você olhar para os seus valores emocionais, para você olhar para os seus valores sentimentais, para você olhar para a sua relação com a matéria, com o dinheiro, com a economia, olhar para os valores das relações, dos relacionamentos que você tem. Os íntimos, os próximos, os cônjuges, os sócios e as amizades, as pessoas. E também para essas pessoas com você. Observar tudo isso. Vai ficar muito escancarado nessa semana essas histórias todas. Entende? É interessante observar isso aí. Muito interessante. O Vênus, que é o regente de touro e o regente da alunação, está entrando em Escorpião. Então as relações e os relacionamentos vão ficar ainda mais profundos, mais intensos. Economicamente, as coisas ficam assim, ó, tensas, porque fica harmonia e desequilíbrio, desequilíbrio e harmonia o tempo todo. E as pessoas buscando harmonia o tempo todo. E aí pode ficar muito tenso, porque fica querendo controlar. E a parada de Escorpião, ou de Plutão, que rege Escorpião, é justamente soltar. No que solta, esse controle que é buscado de maneira obstinada e obsessiva, sai, e aí o que é para ser controle sem estar sendo, porque soltou, pode acontecer. E em Touro é onde tem o apego às coisas, a tudo, ao emocional, ao sentimental por alguma coisa e também à matéria. Em Escorpião é onde tem a obsessão. A pessoa fica obsediada ali, ó. Entende? Touro, os alimentos também, o alimentar-se. Então, assim, presta atenção com relação ao que está comendo, ao que está alimentando. É comida de verdade ou é comida de mentira? Comida de mentira é tudo que é industrializado. É comida de mentira. Entende? É comida de verdade ou é comida de mentira? Percebe? Então, observar isso. Todo também fala do meio ambiente. Qual é a relação sua com o meio ambiente? Quais os valores reais que você dá para uma floresta, para uma cachoeira, para o mar, para o rio, para o lago, para a lagoa, para as veredas, para a água que você bebe? Você joga um papelzinho de balinha, de qualquer coisa, uma balinha que não presta, na rua? Percebe? Eu já vi história de gente dirigindo, bebendo, olha que louco. E aí joga a garrafa
Joga a garrafa, dirigindo, joga a garrafa. Quais os valores da sua vida? Quais os valores da vida para você? Porque a vida não é só a própria vida, a vida é tudo. Então, quais são os valores verdadeiros? Essa lua cheia está chamando para isso. Totalmente para isso. Observar os valores das relações de você mesma com você mesma, de você mesmo com você mesmo, você com você, das relações com as pessoas com você, de você com as pessoas, as relações de uma maneira geral, a sua relação com o dinheiro com você, a sua relação com alimentar-se, com os alimentos, a sua relação com o meio ambiente. Entende? Como é que, qual o valor que você dá a isso tudo e quais os valores que você entende disso tudo? Disso tudo. Percebe? Observe isso aí. Lua cheia aos 13 graus e 22 minutos de Touro. Vem que casa está caindo, para quem conhece o mapa. Esses assuntos dos valores vai estar falando ali naquela casa e nos aspectos que faz com o próprio mapa, porque naquele posicionamento pode estar fazendo conjunção com algum outro planeta, sextil, trígono, quadratura, oposição, quincúncio e por aí vai. Entende? Então, vê aí, vê o que está dinamizando, vê o que está favorecendo, vê o que está colocando em desafio, vê o que é saudável, o que não é saudável, sabe? Observar os próprios valores, a pessoa está certa dos valores dela, menor ou maior, pequeno ou muito, pouco ou muito, entende? É muito legal porque ela se entende. A pessoa sabe o que a medida dela em relação a tudo. Então ela está sendo verdadeira com ela mesma. E aí ela sabe o que está legal, o que precisa melhorar, o que precisa corrigir, o que precisa exagerar, o que já está bom. Entende? Vênus rege Touro. Então Vênus também fala de harmonia, de equilíbrio desses valores da matéria, do dinheiro, dos valores do emocional, sentimental, lua cheia, dos valores das relações, do equilíbrio, da harmonia, da serenidade, da balança equilibrada. Entende? Do alimento, alimentar, da relação com o meio ambiente. O planeta está exageradamente precisando disso. Já passou do tempo, ó, tem mais de, no mínimo, 70 anos que esse tempo já extrapolou do exagero que está tendo com o descontrole da relação com o meio ambiente no planeta Terra. Então já está no descontrole, já está precisando de um segundo planeta, terceiro planeta já faz tempo. Percebe? Então é interessante observar isso aí. É muito interessante observar isso aí. E observar, aproveitando desse movimento de Vênus, regente de Touro e da lunação de Libra, do dia 21/10, vai fazer o seu movimento Escorpião, para fazer toda essa observação de uma maneira intensa, profunda, investigativa. Entende? Observar como se estivesse estudando profundamente para se equilibrar, se harmonizar com isso tudo. Com tudo isso aqui que foi falado. Tá certo? Isso aqui enfatiza mais ainda essas histórias todas dos valores das relações e dos relacionamentos, inclusive quando eu estava falando da lua crescente em Áries, fazendo um link com a lua nova do dia 21. Agora vai observar mais ainda. De novo, quando você percebe os seus valores, entende os seus valores de uma maneira honesta, verdadeira, você não se deixa influenciar de maneira não saudável, de maneira não boa para você e para a vida. De repente, a pessoa é funcionária numa empresa e quem está ali na chefia, no comando, ela está pedindo para fazer uma coisa ali que não é legal. Se a pessoa está certa dos valores dela e ela entender que isso não é bom, ela vai falar, não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer.
Eu dei o exemplo aqui, ó, quando eu fui fazer a palestra lá da telha ecológica. Olha no vídeo anterior. Quando arquitetas e arquitetos, engenheiras e engenheiros em formação perguntaram para mim como é que resolveria isso aí. Olha o vídeo. Então, quer dizer, e aí as coisas vão melhorando, percebe? Porque aquela pessoa que quer fazer o que não é saudável, nem para ela e nem para a vida, ela que vai ter que fazer sozinha. E aí, ó, aguentar as consequências sozinha é mais difícil. Mandar os outros fazer é mais fácil, né? Vai lá, sobe lá na favela, lá no morro, lá, na comunidade lá, e faz uma chacina lá. Faz um extermínio lá. Vai lá em tal país lá e faz um genocídio. Por que a pessoa não vai lá encarar essa parada? Né? E assim também para os dois lados da história. Quem comanda também um bando de pessoas para fazer o que não é saudável para ninguém. Independente de quem é, o que não é saudável. Não aceitar essas ordens. Porque se os seus valores estão de acordo com isso, você vai lá e faz. Mas se os seus valores não estão de acordo com isso, você não faz. Porque você está certo dos seus valores. Você está certa dos seus valores. Não, mas meus valores são esses. E depois que faz, vai prestar atenção. Será que é isso mesmo? Quando faz o que não presta. E quando faz o que é bom para a própria pessoa e para a vida, ela fica mais segura de si e, ó, vai aumentando cada vez mais esses valores saudáveis para a própria pessoa, para a vida e para a existência. Então, lua cheia em touro, escancarando os valores de todo mundo. Presta atenção, sobretudo nesses primeiros 7 dias, próximos 7 dias, e depois nos outros. 14 dias agora. Vê como é que fica essa parada toda na vida de cada um e na vida de uma maneira geral. Olha aí a economia que vai ficar no mundo, entende? Porque a lua cheia em touro e Vênus, que rege touro, entrando em escorpião. Então o lance fica tenso. E aí todo mundo quer controlar um monte de coisa e fica ali, ó, meio que desequilibrado, justamente por essa obsessão em controlar. Se deixar solto, sobretudo no emocional, no sentimental, as histórias rolam de uma maneira melhor. Tanto materialmente, economicamente, na praticidade, nas relações, nos relacionamentos, no alimentar-se, tudo. Beleza? Quiser saber mais, tem que fazer o próprio mapa, tá? Ou da empresa. Procura algum astrólogo, algum astrólogo da sua preferência, da sua confiança no planeta Terra para fazer o seu mapa. Se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para nós estabelecermos uma conversa e explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web. Astrologia pessoal, empresarial, astroterapia, sinastria, orientação vocacional, astroterapia e astrologia mundial. Tá bom? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.